A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus é o pastor Edson Giocondo, superintendente da Escola Bíblica Dominical do Jardim Santa Esmeralda, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer aos nossos amados e queridos irmãos mais uma aula, mais uma lição desse nosso segundo trimestre da nossa EBD aqui do Jardim Santa Esmeralda do ano de 2020. E desta feita nós estaremos adentrando na lição de número 6, 10 de maio de 2020. E o tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. O textuário ele encontra-se em aos Efésios capítulo 2 e o versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura diária, segunda-feira, livro do Gênesis, capítulo 17 e versículos 10 ao 11. A circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Terça-feira, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quarta-feira, Gálatas capítulo 6 e versículo 15. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Quinta-feira, Gálatas capítulo 3 e versículo 29. Em Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Sexta-feira, 1 Crônicas capítulo 29 e versículo 15. Quando não se havia esperança. Sábado, João capítulo 17, versículos 3 ao 7. Deus altera a situação dos gentios segundo seus desígnios eternos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 2, versículos do 11 ao 12. E depois aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao versículo de número 14. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aos Romanos 4, 12, 13 e 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente na circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou na sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora adentrar nesta sexta lição deste nosso trimestre. Pegue agora todo o material da Escola Bíblica Dominical e também a sua Bíblia e acompanhe o nosso professor. E creio eu que o Espírito Santo há de trazer a você a revelação de tudo quanto aquilo Deus, por meio da sua palavra, quer revelar para você.
Desta feita, nosso irmão presbítero André estará ministrando esta aula. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda mais da sua graça e que todos tenham uma boa aula em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer nós estarmos mais uma vez aqui juntos, dando continuidade a esse nosso projeto de estarmos levando as aulas da Escola Bíblica Dominical até os irmãos através dessas videoaulas, né? Uma vez que nós ainda estamos nesse período de impossibilidade de estarmos reunidos todos no templo para nós fazermos o nosso culto da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando hoje na lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e estamos caminhando agora da metade para o final nesse trimestre. Nós estamos fazendo uma aula sucinta, objetiva, com o intuito de que os irmãos peguem a sua revista, interajam, tenham essa interação com o estudo, com a palavra de Deus, com tudo aquilo que é para lecionar algo da parte de Deus para os irmãos. Amém? Mesmo que distante do templo, mas sabendo, tendo a consciência de que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, amém? E a Bíblia fala, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, aleluia. Nessa lição, nós estamos estudando aqui, já foi lido o texto áureo, a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe, né? O nosso texto áureo que está lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 11, que tem a seguinte frase: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O escritor da lição, ele pontua, já logo no início, lá no capítulo 1, o assunto concernente à circuncisão, que muitos dos irmãos, do qual já frequentam a escola dominical e são estudantes da Bíblia, têm familiaridade com esse tipo de termo, não é? A circuncisão era um pacto que era feito para os judeus, para o povo de Israel, a qual no 8º dia cortava-se a carne do prepúcio, né? Uma carne do órgão, né? Sexual masculino, ao 8º dia, né? Isso era um pacto a qual Deus fizera com o povo de Israel. Todo aquele que fazia parte do povo, ele tinha esse pacto, né? E interessante nós vemos isso, que Deus já naquela época separava o seu povo com um pacto, haja vista que naquele período, nas regiões aonde Deus chamara Abraão, existiam outras religiões pagãs, e a maioria das religiões pagãs envolvia uma certa idolatria sexual, orgia em toda sua forma de culto, e assim Deus estabelece esse pacto, mostrando que Ele é um Deus zeloso, um Deus puro, não é? O que acontece, e daí já lá nos subtópicos seguintes, o escritor vai colocar em pauta a seguinte situação: todo tipo de pacto que aconteceu com o povo de Israel
onde se fazia algo de forma material, acabava por conseguinte de correr o risco de se tornar algo mecânico, fazer esse tipo de coisa sem observar de verdade o que tinha num propósito de verdade nesse tal ato. É por isso que Deus já se adiantava, e até mesmo pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, tantos outros profetas falam assim: circuncidai-vos antes o vosso coração. De que adianta, não é, fazer um ato meramente mecânico sem se observar o que tem, né, na importância daquilo que se está fazendo, né? E então ele sempre pontuou isso, né? A importância de não circuncidar a carne, mas circuncidar o coração. Mas e o que é o coração? Também já falamos diversas vezes aqui. Coração nesse sentido alegórico de que significa o centro da vontade, da razão, da emoção, ou seja, de verdade circuncidar a sua razão, a sua emoção, ter um pacto com Deus na sua mente, na sua alma, de todo o teu ser. Isso, não é? Ele coloca aqui, o apóstolo reconhece, no subtópico 3, reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com um ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. E a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser em uma nova criatura. Então isso, não é? Louvar de verdade a Deus com todo o intelecto, com toda a emoção, sabendo, com razão, fazendo aquilo que se faz, não é? Não somente um mero ato mecanicista em si, não é? E o enfoque da lição de hoje também, ele quer dizer isso. Então, sabendo que vós, né, Paulo, que é chamado do apóstolo dos gentios, gentil é o povo que não pertencia ao povo de Israel. Qualquer outra nação que não fazia parte do povo de Israel era chamado de um povo gentílico, né? Eram os gentios, chamados assim. Então, ele, o apóstolo Paulo, é chamado de o apóstolo dos gentios. Ele é quem explica, né, nesta carta aos Efésios, todo o plano de salvação para o homem. Então, nesse texto em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 11, ele deixa bem claro nesta maneira: para os gentios, vós que em outras épocas, né, num outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Ele estava então em si dizendo, não da importância, não é? Em Gálatas ele frisa bastante quando ele escreve a carta lá para a igreja que estava na Galácia, ele dizendo que ele precisou repreender Pedro, né, de maneira categórica, mostrando que a importância que se tinha era não que se fizesse um ato feito por mãos de homem, mas que o Espírito Santo trabalhasse, é que o intelecto, o culto racional de verdade existisse, não é? Ele frisa também isso lá quando escreve a carta em Gálatas, e ele pontua isso: vós que em outras horas, em outro tempo, eram os gentios,
eram considerados incircuncisos, não na questão carnal, na questão de não terem feito a remoção do prepúcio, mas sim vós, traduzindo em outra maneira de dizer, vós que em outro tempo não tinham esperança de salvação, não tinham conhecimento de salvação, não tinham o pleno conhecimento da verdade, não sabiam as reais promessas que Deus tem para aquele que nele crê, não é? Esta era a frase, o sentido no qual Paulo estava explicando o texto lá no começo da sua carta, na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 11. Fica frisado aqui, os gentios, eles tornaram então, a partir do momento em que creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles tornaram, através de Cristo, participantes de toda a bênção, não é? Não só de todas a descendência de Abraão, mas como herdeiro também de todas as promessas feitas, não é? O escritor da lição aqui, ele frisa já lá no segundo tópico e no subtópico 3 ele diz: uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios, né, todas aquelas nações que não faziam parte do povo de Israel, das tribos de Israel, eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, podemos citar o pacto feito a Abraão, está lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, que diz: em ti, não é? Falando para Abraão, por Abraão serão benditas todas as famílias da terra, não é? Então, os gentios ficaram então participantes. Outrora não conheciam as riquíssimas promessas que Deus tinha, agora conhecedores e participantes de todas as benesses e promessas que Deus tem para o seu povo. Os gentios também, também desconheciam e não faziam parte do pacto mosaico e também do pacto davídico, desconheciam, Na época em que Paulo escreve a carta aos Efésios, existiam diversas, não que eles eram incrédulos, eles não acreditavam em Deus. O escritor da lição também frisa isso com uma grande importância. Existiam diversas religiões, que existiam naquela época. Existiam os saduceus, existiam o grupo dos epicureus, que misturavam filosofia com religião. Existiam nações politeístas que acreditavam em mais de um Deus, em deuses pagãos, deuses estranhos. Quando você vê lá Josué recobrando o povo, olha, agora escolhei a quem se vai. Se antes escolhei a quem vós se vais, os vossos pais serviram antes da travessia que fizeram, porém eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, já todo o tempo antigo existiam diversas religiões pagãs que desconheciam o Deus verdadeiro, Paulo, quando vai lá, fica notificado quando ele vai no Areópago, lá na Grécia, ele vê uma infinidade de deuses pagãos e ele chega lá e diante de um lugar onde estava escrito que era destinado ao Deus desconhecido, e lá ele começa no seu discurso de pregação, fala assim: olha, vejo que vocês são muito religiosos e eu quero falar desse Deus desconhecido. Eu quero que a partir de agora vocês tornem conhecido a vocês o Deus verdadeiro, o Deus da promessa de salvação.
Nós que antes não tínhamos a promessa da salvação, não tínhamos o conhecimento da verdade, não tínhamos conhecimento das promessas que Deus fez, agora somos conhecedores das riquíssimas promessas que Deus tem, e a promessa maior, a promessa da salvação, né? E ele pontua aqui, né, esses pactos, né, tanto o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, esses pactos eram reiterações, confirmações que acentuavam ainda mais a promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Nós não estamos mais sem esperança. Nós temos um Deus. Jesus Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. Nós somos participantes. Mais uma vez, aquele texto de Romanos, no qual Paulo escreve a carta aos Romanos, se faz necessário dizer, aonde que nós fomos enxertados na videira verdadeira, e por isso nós temos vida e vida em abundância, não é? Não somos mais desprovidos da esperança, mas nós temos a esperança. E ele conclui dizendo que em outro tempo, então, nós éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Nós vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude, esse infinito, esse imenso amor de Deus nos circuncidou, não a nossa carne, mas o nosso coração. E então ele nos aproximou de Cristo e de Israel e nos incluiu na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Uma vez nós estávamos desprovidos de toda a promessa a qual Deus tinha para nós, carentes e necessitados de Deus, não conhecendo o Deus verdadeiro. Mas agora aprove a Deus se manifestar e trazer a todo aquele que nele crê, como está escrito em João, a todo aquele que nele crê, ser participante das bênçãos de Abraão, das bênçãos do período mosaico, das bênçãos davídicas, não é? Esse é o resumo sucinto, e ainda é válido dizer que nós vamos, né, esta semana saiu essa notícia, que nós vamos estudar, querendo Deus, presencialmente, de novo, todas as aulas desse trimestre. A revista, ela vai se encerrar nesse cronograma e vai continuar a mesma revista no próximo trimestre que virá. A mesma revista. Nós vamos sentar na sala de aula, daí dessa vez não de maneira, à distância e resumida, mas com aquele período muito bem proveitoso que nós temos na nossa verdadeira escola bíblica dominical, não é? Leia as lições, continue lendo a palavra de Deus, vamos orar, vamos estar firmes com Deus, orando, sabendo que somos participantes de toda a promessa que Ele tem.
Ele disse que Ele estaria conosco. Jesus foi quem disse: estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é quem diz, não é? Davi, quando escreve Salmos, ele diz que ele nunca viu um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Nós somos participantes dessa promessa. Davi diz que o Senhor é o pastor dele e nada lhe faltaria. Nós temos também. Jesus Cristo é o pastor, o sumo pastor das ovelhas, não é? Somos participantes das bênçãos genuínas advindas do céu. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.